Bom, vamos para mais um conteúdo sobre imposto de renda pessoa física. Nós vamos todo dia passar alguma informação importante sobre imposto de renda. E hoje o assunto é organização. Uma vez que a declaração já vai iniciar as entregas segunda-feira, quem ainda não separou, nem organizou seus documentos, não separou, não alinhou tudo ali, não foi atrás, tem que correr atrás, porque já estamos em cima da hora, né? Já estamos em cima da hora. Então vamos lá. O que você precisa organizar, como separar, eu vou te dar as dicas agora, tá? Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Maldonado, sou contador e empresário. E há mais de 25 anos ajudo pessoas físicas como você a entregar a declaração de imposto de renda, fazendo para milhares de pessoas já nesses 25 anos, fizemos muitas, estamos sempre ajudando. Então, a gente vai passar aqui, né, neste canal, o conteúdo sobre R todos os dias alguma coisa. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como organizar os seus documentos, como fazer com que os seus documentos eles fiquem certinho, organizados, preparados para quem for fazer, né? Ou você mesmo, ou alguém que você for contratar para fazer. Porque não adianta contratar um profissional se você não passa as informações corretamente, os documentos corretamente. Então, nós aqui da Quality, que é a minha empresa, nós temos centenas de clientes que todos os anos nos procuram. Então, o que, que nós fazemos? A gente passa toda a documentação, orientação, checklist, enfim, os canais de entrega, os e-mails, organizamos, orientamos para que não tenhamos problema. Então, a pessoa tem que tomar cuidado, tem que se organizar para não ter problemas com a declaração. Vamos passar aqui então, começando. Organização dos documentos, tá? O que, que a gente pede para os clientes? Separa os documentos por assunto. Quais assuntos? Na declaração, nós temos vários assuntos, né? Então, primeiro, são os rendimentos tributáveis, né? Que você tem que pegar todos os informes para fazer né? Para poder enviar para o contador ou para você fazer mesmo. Esses documentos, nós temos que separar eles para não virar confusão. Então, mistura informe de rendimentos, despesa de dentista, doação, o contrato que você comprou a casa, vira uma bagunça. Então, o que, que eu peço? Separa os documentos, todos os informes numa pastinha, todos os documentos de bens numa outra pasta, todos os documentos de banco, informes de banco numa outra separadinho. Fica mais prático para você também saber. Eu tenho um cliente aqui, né, que já vou até aqui abrir para vocês. Um cliente, ele tem mais de 80 anos e ontem ele veio trazer os documentos. Todo ano ele traz bonitinho, liga para mim, né, antes de começar o IR. Ricardo, estou com meus documentos separados, posso levar aí? Opa, já marco com ele, ele vem, ele gosta de trazer em mãos, né? Ele não manda por e-mail. Então, nesse caso, eu sempre procuro receber por e-mail para não ficar com o original. Mas devido à necessidade, à idade, a gente releva, né? E eu pego esses documentos, já faço declaração para ele há mais de 20 anos. Então a gente pega os documentos dele e ele traz, né? Ele é um exemplo que eu sempre falo. Todos os documentos, os informes separadinho por uma pastinha. Ele coloca numa pastinha todos os informes das rendas que ele tem, os previdência privada, INSS, depois ele manda os bancos, depois ele manda o patrimônio que ele tem de documentos dos imóveis, o que mudou, o que não mudou, despesas médicas numa outra pastinha. Então, assim, é uma organização exemplar. E assim, o que acontece? Quando os documentos estão bem organizados, o perigo de erro, né, o risco de ter erro, de ter falhas, diminui bastante. Então vamos lá. Separar os documentos é a primeira coisa. Depois, salvar os documentos numa pasta chamada IR 2026. Se você tem um computador, e hoje em dia é difícil quem não tem, né? Ou mesmo no celular, no Docs lá do celular, né? Do seu celular,
arquivos, lá na pastinha que você tem. Cria uma pasta chamada IR 2026, por exemplo. E aí dentro dessa pasta, você vai salvar os documentos, né? Para que eles fiquem separados, né? Bonitinho. Eu até crio uma pastinha para cada um. Informes, fontes pagadoras. Outra pastinha chamada despesas médicas. Outra pastinha, compras de imóveis, de bens. Coloca todos os documentos de bens ali. Informes de bancos, uma outra pastinha, né? E inclusive eu tenho um outro cliente que ele é desse jeitinho, faz muito organizado. Ele manda por pastinha, assim, fica show de bola e não tem como, né, ter qualquer problema porque está muito organizado. Então, separar e salvar numa pasta chamada IR. Fica a dica aí, coloca no seu computador e quando você for fazer a declaração já está tudo organizado. Essa organização, só para deixar claro para vocês, não deve ocorrer agora faltando 2, 3 dias, tá? Eu estou te explicando agora para você já separar o que você tem. Mas, na verdade, isso aqui já deve ocorrer durante o ano inteiro. Começou um novo ano, você já deve ter o IR, a pastinha chamada IR 2027, né? Nós já estamos em março de 26. A pasta IR 27. Para quê? Porque os documentos desse ano, as despesas com dentista, plano de saúde, pagamento de escola, pagou um psicólogo, pagou um médico particular, enfim, qualquer coisa você já vai colocando dentro dessa pasta, que é o IR do ano que vem. Então você já vai organizando. Porque hoje eu tenho essa pastinha aqui que eu sempre vou salvando lá. Então a gente tem uma despesa que é dedutível, eu vou lá, já deixo salvo, para o ano que vem já está na mão. Então isso é uma prática bem legal, tá bom? Bom, antes de iniciar a declaração ou de enviar para o contador, que faz para você, a pessoa que faz, certifique-se que não falta nada, né? Não está faltando nada comparando com o ano anterior. Essa é a dica que eu dou. Você pega os documentos desse ano, você fala, será que está faltando alguma coisa? Pega a declaração do ano anterior, e aí você consegue analisar a declaração e comparar os documentos. Opa, esqueci de um informe da Previdência, esqueci da locação, do aluguel. Opa, o ano passado eu tive despesa médica com esse médico. Esse ano aqui eu tive também, vai atrás. Então você compara com a declaração anterior e ó, belezinha. Pode ser que tenham coisas novas, evidente, né? Ah, eu vendi um carro. Você tem que pegar a documentação da venda do carro, documento de transferência. Ah, comprei um imóvel. Você vai pegar o contrato, escritura, matrícula, né? Todos os documentos que envolvem aquela operação de compra e venda do imóvel. Enfim, mas você se baseia na do ano anterior. Porque daí você não tem risco, né? Falar, esqueci. Normalmente acontece aqui com a gente. O que eu faço? Quando eu estou elaborando a declaração dos clientes, eu pego, sempre dou uma olhadinha no ano anterior. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu ver quais os rendimentos que ele teve. Deixa eu ver quais bancos que ele teve o ano passado. E eu comparo para ver se a pessoa esqueceu de me mandar alguma coisa. Então isso é muito importante. Tá bom? Bom, depois, por último, né, na parte de organização, é enviar tudo em um único e-mail. Pior coisa que tem é a pessoa ficar mandando 10 e-mails para mim, sabe? Ó, eu mandei um informe hoje, aí amanhã, agora eu mandei a despesa médica, ó, amanhã. Por quê? Corremos o risco de perder algum e-mail, alguma informação. Então fica uma dica. Você vai mandar para alguém fazer, junta tudo num e-mail, confere se não falta nada, para mandar tudo de uma vez e falar, ó, tá tudo aí, que tem tá aí, né? Para não ter perigo de perder alguma informação no meio do caminho. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, entregamos, juntamos documentos, organizamos, pastinha, tudo bonitinho. Vamos para a próxima etapa, que é, né, após a declaração. Então, vamos lá. Entregamos a declaração. Muito bem. Entregou bonitinho a declaração. O que eu tenho que fazer? Ah, agora a gente orienta o quê? Salvar a declaração em recibo, em PDF. Eu já mando para todos os meus clientes, bonitinho, PDF. Salva o arquivo também, a cópia de segurança, não está aí no PowerPoint, na apresentação, mas salva a cópia de segurança também, pede para quem vai fazer, a gente deixa salvo. Eu tenho backup dos últimos 10 anos, de todas as declarações dos meus clientes, cópia de segurança, tudo.
Se uma pessoa me ligar e falar, Ricardo, eu quero ver minha declaração, você tem a cópia aí do ano, né, de 2020? Tenho. 2021? Tenho todas. Então, é importante, embora a Receita Federal cobra os últimos 5 anos, tá? Os últimos 5 anos. Mas salva numa pasta criada no computador. Pode ser a mesma pastinha que você tinha do IR. Você coloca lá dentro a declaração e o recibo e a cópia de segurança. Se você não tiver computador, né? Pode ser que alguém não tenha. Então você pede para imprimir e salvar numa pasta física. Guarda na sua casa uma pastinha chamada IR. Separa por ano, tá? Não bagunça muito não. Não coloca tudo numa pasta só. O que que acontece? Eu tinha um cliente, uma cliente, né? É, muito bacana, nota 10, mas o que ela fazia? Toda vez que ela ia trazer documentos para mim, ela trazia uma pasta gigante com todas as declarações dos últimos, de toda a vida dela. Ricardo, tá todos os documentos aí dentro, sabe? Então complica, mistura, vira confusão. A gente tinha um trabalhão danado para separar o que é desse ano, o que é dos anos anteriores. Então, se você for fazer um arquivo físico, uma pasta no seu computador, na sua casa, lá, um arquivo que você tenha, não tem computador, né? É, guarde uma pastinha por ano. Ó, IR 2026. Todos os documentos desse IR, declaração, PDF, recibo, guarda lá. Tá? Despesas médicas, bancos, tudo bonitinho. Bom, no ano que vem é outra pasta. Abre uma outra pastinha, aquelas pastinhas de elástico, né? Bem bacana. Tem vários tipos de pasta aí que dá para você organizar. Isso é muito bacana, fica organizado. E quando você precisar do documento, você vai ter ele facinho, tá? Principalmente se você cai na malha fina. Você vai cair na malha fina, você tem que correr atrás dos documentos. Se tiver tudo misturado, você vai ter dificuldade para localizar, tá bom? Então vamos voltar lá. Aí você tem guardar, salvar numa pasta, como eu falei. Depois, mantenha todos os documentos utilizados salvos em uma pasta no computador ou em arquivo. Isso aqui também, além da declaração, né, como eu falei, o recibo, você salvar os documentos na mesma pasta. Claro, fica tudo junto, né? Tudo juntinho. E a minha bateria está acabando. E aí o que que você faz? Acompanhe o processamento da declaração. Então, se é você que faz a sua declaração, o que que eu te oriento a fazer, né? A fazer é acompanhar lá na Receita Federal a declaração para ver o processamento dela. Quem é cliente da Quality, né? Os clientes da Quality, eu já faço isso. Eu acompanho, né, todas as declarações, eu tenho um software que faz um monitoramento do CPF da pessoa, ele fica acompanhando, monitorando. Então, assim, é muito bacana e você não precisa se preocupar com nada. Então, se você faz comigo, não tenha dor de cabeça. Eu vou monitorar durante 5 anos a sua declaração. 5 anos. Eu fico monitorando até que a declaração seja processada ou que a restituição seja paga. E se dá algum problema, né? Eu já tendo as informações, eu já confiro os seus documentos, vejo se faltou algum documento, comunico você, comunico o cliente, ó, teve um problema assim, assim, assado, nós vamos ter que ir atrás desse documento. Ou se está tudo certo, muitas das vezes está tudo certo, mas a pessoa está na malha fina, a Receita apenas quer ver os documentos. Aí a gente prepara, né, e organiza tudo para entrar com a apresentação, com o processo administrativo. Tudo bem? Então vamos lá. Dando sequência, acompanhou o processo, tudo bonitinho. Caso a empresa, acabei de falar, né, caiu na malha fina, verifique a pendência para ver se houve lançamento errado e se há necessidade de retificar. Então, ó, percebeu, pô, a Receita está dizendo que tem um rendimento que eu não lancei. Você vai ter que ir atrás desse informe e lança o rendimento bonitinho, né? Retifica a declaração para resolver o problema. Agora, se a declaração tiver tudo certo, você tem que apenas fazer a juntada dos documentos, separa os documentos que estão com pendência para apresentar para a Receita Federal. Então aí você vai juntar tudo, junta todos os documentos, já está salvo na pastinha, você já tem uma pasta com tudo bonitinho, organizado, tudo PDF, tudo certinho. Você apenas vai analisar, juntar, né, esse documento para poder
apresentar para a Receita. E essa apresentação quando que é? Ela só pode ser feita no ano seguinte. Isso é um assunto, um tema que nós vamos tratar ainda, né, nesse período, sobre malha fina e sobre processo administrativo. Mas adiantando aqui, você tem que deixar tudo separado, não consegue entrar com a apresentação de documentos no mesmo ano. A Receita só permite no ano seguinte. Então, o IR desse ano, se cai na malha fina, a gente só consegue apresentar em 2027, em janeiro. Tudo bem? Então, esse é as tratativas, né, que tem que ser os cuidados que a gente tem que tomar com documentação, com organização. Procura verifica se os documentos estão legíveis. Muitas das vezes está ilegível, não consegue, né? A gente não consegue ler, fica complicado. Então, fica a dica, confere se está tudo ok, se a xerox lá que você tirou, o scanner lá que você fez, está tudo bonitinho, se não falta nada, né? Quanto maior o capricho que você tiver na separação dos documentos, na organização, melhor é o resultado da sua declaração, tá bom? Fica aqui a dica, espero ter ajudado. Se você precisa de ajuda para fazer sua declaração, não sabe, está preocupado, não sabe como fazer, vai ter que entregar esse ano, está obrigado. Se você recebeu mais que 35 mil, você já está obrigado. Opa, chama a gente, né, aqui no nosso, coloca em comentários, eu preciso de ajuda, que eu e a minha equipe vamos manter contato com você para te dar todo o suporte necessário, né, para fazer essa declaração, tá bom? E siga-me para receber mais conteúdos como esse, né? E compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, parentes, para que ninguém passe, nem ninguém sofra, né, com a declaração de imposto de renda. Ok, pessoal? Um forte abraço e até a próxima, até o próximo vídeo.